Olá, seja muito bem-vindo ao PG Espaço Esperança. Que bom que você está aqui para juntos estudarmos a lição de hoje, a lição de número 3, com o tema A prioridade do Espírito Santo é o nosso guia à verdade, né? A prioridade do Espírito Santo é nosso guia à verdade, certo? É o tema de hoje e a gente começa, como sempre, com o nosso quebra-gelo. E a pergunta é: em que momento da vida você sentiu que precisava com urgência da guia do Espírito Santo? Eu creio que, assim, o momento em que eu mais, eu preciso do Espírito Santo na minha vida, eu preciso ter um direcionamento do Espírito Santo de Deus para permanecermos neste caminho. Foi quando, em 2001, eu tive um encontro com Jesus, quando eu participei da primeira vez do evangelismo, e ali eu comecei a compreender a palavra de Deus, comecei a entender que ali era o caminho e que não seria tão fácil guiar esse caminho. Eu pensei, não, eu preciso do Espírito Santo na minha vida, eu preciso que ele me guie durante toda essa caminhada. Porque eram muitas coisas que eu estava descobrindo que antes eu não entendia, como a guarda do sábado, a mortalidade da alma e muitas outras coisas que eu passei a entender a partir daquele momento, a justificação pela fé. E ali eu entendi, não, eu não posso seguir, não tem como eu permanecer nesse caminho se não for o guia do Espírito Santo de Deus. E eu lembro que eu orei a Deus pedindo ao Espírito Santo de Deus na minha vida para que eu permanecesse naquele caminho, para que eu permanecesse nesse caminho, melhor dizendo, que ainda estou. Hoje já faz 24 anos, né, que eu sou adventista. Então, mais de 24 anos ali que eu busquei, aprendi e pedi o guia do Espírito Santo na minha vida. E a pergunta é, você também pode responder. Em que momento da sua vida você sentiu que precisava com urgência do guia do Espírito Santo na sua vida? Em que momento você percebeu que precisava do Espírito Santo na sua vida para que você permanecesse nesse caminho ou para tomar uma decisão importante na sua vida? Pode deixar aí nos comentários. O nosso texto bíblico de hoje está em João 16, versículo 13. João 16, versículo 13. E eu convido você para juntos fazermos uma oração antes de lermos esse verso. Querido amado Deus, louvado seja o teu santo nome. Que seu Santo Espírito guie nossos pensamentos, que o seu Santo Espírito ilumine a nossa mente e coração para compreender toda a tua palavra. E cada dia possamos estarmos firmes nesse caminho e que o seu nosso guia durante toda essa caminhada. Essas bênçãos nós pedimos e agradecemos na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Deus seja louvado. Convido você que pegue a sua lição, ou mesmo aí na sua Bíblia, e leia João 16, verso 13, que diz o seguinte: quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Então, Jesus diz aí para os seus discípulos que o Espírito Santo o viria e o guiaria a toda a verdade. Então, para que nós possamos ter conhecimento de toda a verdade, é necessário termos o Espírito Santo de Deus em nossa vida. E aqui o comentário diz assim: o Espírito é o agente da salvação. Foi enviado para guiar o ser humano à verdade. É impossível separar a vinda do Espírito ou o batismo com o Espírito da vida de alguém de sua experiência de conversão. Ou seja, não tem como alguém ser convertido se não tiver o guia do Espírito Santo de Deus na sua vida. Então, o Espírito Santo de Deus é aquele que coloca as verdades da palavra de Deus em nossa vida e coração. É aquele que faz com que nós entendemos com clareza as verdades da palavra de Deus. Se em algum momento você tem dificuldade de entender qualquer versículo bíblico, qualquer parte da Bíblia, você deve clamar o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, para que ele te ilumine a tua mente, né? O mesmo que inspirou os discípulos, os profetas a escrever, ele irá iluminar a sua mente para que você entenda aquilo que já foi escrito. Então, não tem como separarmos a vinda de Jesus com o batismo a vinda do Espírito Santo com o batismo com o Espírito Santo. Então, se um dia você verdadeiramente se entregou a Jesus, é porque foi batizado pelo Espírito Santo. Então, a entrega da sua vida a Jesus é símbolo, né, de que você foi batizado pelo Espírito Santo, de que o Espírito Santo de Deus está na sua vida e que lhe guiou a essa entrega da sua vida a Jesus. Não tem como você se entregar a Jesus, ir até Jesus, se não tivermos o guia do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo de Deus é aquela força que nos motiva
a fazer aquilo que é correto. O Espírito Santo é aquele que nos orienta, aquele que nos guia e nos faz nos aproximar de Deus todos os dias da nossa vida. E aqui nas perguntas para consideração diz: quando somos batizados pelo Espírito Santo? Quando somos batizados pelo Espírito Santo? Quando nos entregamos. Quando sentimos a necessidade que precisamos de um Salvador para ser salvo. Quando sentimos em nós quando sentimos que não somos capazes de nos salvar sem Jesus. E quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós somos batizados pelo Espírito Santo de Deus. Porque o batismo é resultado dessa entrega. Não tem como haver um batismo se não houver uma entrega. A segunda questão, que usa um texto de Ellen White, diz o seguinte: L.G. White escreveu: um reavivamento da verdadeira piedade entre nós. Esta é a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-los deve ser a nossa primeira ocupação, certo? Ela escreveu isso no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 103. E dizendo: você concorda com essa afirmação de que deve haver um reavivamento entre nós e que a busca do Espírito Santo de Deus deve ser a nossa primeira prioridade? Eu concordo. E você? Por que eu concordo? Porque assim, o que seria de nós sem o Espírito Santo de Deus? Como é que a gente vai avançar sem o Espírito Santo? Como é que a gente vai crescer sem o Espírito Santo? Se Ele que nos guia, se Ele que nos capacita, se Ele que nos guia toda a verdade. Então, naturalmente é impossível. Então, buscar o Espírito Santo de Deus deve ser a nossa primeira prioridade todos os dias da nossa vida, para que possamos ser guiados por Ele durante todo aquele dia. Eu aprendi na vida que nós temos um presente. Um presente. Qual presente que nós temos? O hoje. Um dia. Então, nesse dia, no dia de hoje, eu devo buscar o Espírito Santo de Deus para que Ele me guie durante todo esse dia. Para que as minhas ações e escolhas sejam guiadas por Ele neste dia. Certo? Porque eu sou salvo quando? Neste dia. Porque eu preciso estar preparado para encontrar com Jesus quando? Neste dia. Ou seja, as minhas ações têm que estar envoltas no dia em que eu estou vivendo. No meu presente, no meu agora. Porque amanhã eu não sei se vai existir. O ontem já passou. Então tudo que eu tenho para viver a presença de Deus é hoje. Terceira e última questão. Você tem uma experiência na qual o Espírito Santo agiu claramente em sua vida e na sua convenção? Conte para o grupo, né? Eu vou repetir a pergunta. Você tem uma experiência na qual o Espírito Santo agiu claramente em sua vida e na sua convenção? Comente com o grupo. Eu lembro que no dia 29 de setembro de 2001 foi o dia do meu batismo. Outras pessoas queriam ser batizadas, mas aí os familiares não deixaram. A minha, pelo menos, não queria que eu me batizasse. Mas eu tinha certeza que aquele era o caminho que eu deveria seguir. E que eu não poderia retroceder, mesmo diante das opiniões contrárias a tal decisão. E eu permaneci firme naquele dia. E eu tomei a decisão pelo batismo e fui batizado. Eu tenho certeza que fosse dependendo das minhas próprias vontades ou das minhas forças particulares, eu não teria me batizado. Eu tenho certeza que foi o Espírito Santo de Deus que me guiou naquelas decisões durante todos aqueles dias ali, quase 30 dias de estudo da Palavra de Deus, e Ele foi me direcionando para tal decisão. E foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. Eu creio que foi o Espírito Santo de Deus que me guiou. E não só nesses momentos, mas em muitos momentos da minha vida, no decorrer da minha vida na igreja, muitas das minhas decisões foram baseadas no assim diz o Senhor, foram orientadas pelo Espírito Santo de Deus. Eu já tomei decisões erradas, muitas, mas eu reconheci e percebi que muitas das vezes o mais correto é você ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Porque muitas vezes o Espírito Santo de Deus diz: olha, Natanael, é por aqui que você deve fazer. E mesmo assim a gente termina fazendo nossas próprias vontades, e aí a gente, como diz no ditado popular, a gente quebra a cara. Entendeu? Então é muito mais fácil, muito mais sensato ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Aqui na parte de conclusão diz assim: o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. A terceira pessoa da Trindade. Ele virá
inundar a vida de todos aqueles que o buscarem verdadeiramente. Só Ele pode reavivar a igreja, sua família e você. Clame por Ele, que o Espírito tenha mais de mim e de você, né? Que o Espírito tenha mais de mim e de você. Há um apelo aqui, há uma conclusão, dizendo que o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo é Deus, a terceira pessoa da Trindade. Creiamos nisso, eu creio nisso. Você também crê, eu tenho certeza, né? Ele virá inundar a vida de todos aqueles que o buscarem. Então o Espírito Santo de Deus será derramado sobre aquele que o buscarem. Você lembra que no Pentecostes o Espírito Santo de Deus desceu sobre os discípulos, porque eles juntos unânime oraram em busca do Espírito Santo de Deus. Nos últimos 5 anos que temos pela frente, até 2030, há um convite para que nós busquemos o derramamento do Espírito Santo, para que nós busquemos o segundo Pentecostes, assim como aconteceu no passado. Então que nós, eu e você, possamos buscar o Espírito Santo em nossa vida, para que ele possa derramar seu Espírito sobre cada um de nós. Semana passada a gente pediu para que durante essa semana, você orasse 3 vezes por dia, 5 minutos, pedindo o derramamento do Espírito Santo sobre a nossa vida. E aqui é um apelo para que nós tenhamos mais de Deus em nossa vida, para que nós tenhamos mais do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Precisamos fazer isso, essa busca pelo Espírito Santo. Aqui, na tarefa dessa semana, é semelhante à semana passada. Só que, em vez de 5 minutos, você ore 3 vezes, mas agora 10 minutos. Ou seja, meia hora por dia, 10 de manhã, 10 meio-dia e 10 de tarde, certo? Então, dedique 10 minutos para orar durante 3 momentos do dia. Clame pelo reavivamento espiritual. Clame pelo Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, para que você seja guiado pelo Espírito Santo. Sabe, eu fico pensando o que aconteceria se todos nós deixássemos ser guiados pelo Espírito Santo. Jesus já teria voltado. Jesus já teria voltado, porque o mundo inteiro já teria ouvido falar de Jesus, porque o guia do Espírito Santo de Deus, ele tem nos orientado a avançar na obra missionária de pregar o Evangelho a todo mundo. Ele quer que nós vivamos essa verdade, ele quer que nós sentimos o desejo de habitar no céu. Sabe, muitas vezes estamos tão apegados a esse mundo que esquecemos para onde estamos indo, que é para o céu. Sabe, que Deus nos habilite a cada dia buscá-lo. Que possamos usar essa meia hora, 10 minutos de manhã, 10 minutos de tarde, 10 minutos à noite, para pedir o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. E que o Pentecostes aconteça em nossos dias. Que possamos ver Cristo voltar ainda em nossos dias. Na próxima semana, vai falar sobre doar é amar como Deus amou. A lição de número 4. Eu gostaria de convidar você nesse momento para orar. Mas antes disso, eu peço a você que deixe aí no comentário qual é o nome do seu pequeno grupo, qual o seu nome, da onde você nos assiste. Quero saber de que estado do país você tem nos acompanhado. Se você é fora do país, que você também deixe aí seus comentários. Se tiver alguém que nos acompanha fora do Brasil, que deixe aí também o seu comentário, tá bom? Mas se você é do Brasil, também deixa aí de qual estado você é. Eu lembro que muita gente nos assiste de Alagoas, Maranhão, Paraíba, Ceará, deixa eu ver se tem algum estado que eu lembro, São Paulo, Rio de Janeiro, isso, são os estados que eu conheço. Se você é de Tocantins, se você é do Distrito Federal, se você é de Piauí, por exemplo, Pará, talvez, eu não lembro que alguém comentou já do Pará, mas deixa aí o seu comentário de qual estado, qual cidade, estado você nos acompanha, tá bom? Vamos orar ao nosso Deus. Querido amado Deus, louvado seja o teu santo nome. Obrigado pelo privilégio que temos de darmos a tua palavra. Que a cada dia possamos meditar na tua palavra, que a cada dia possamos aprender mais e mais de ti. E que seu Santo Espírito fale cada dia mais ao nosso coração, que possamos compreender cada dia mais as tuas verdades para a nossa vida. Essas bênçãos nós te pedimos e te agradecemos na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Louvado seja Deus, muito obrigado por nos acompanhar. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhe. Quero dizer para vocês que estou muito feliz porque nós alcançamos uma meta de chegarmos a 2.000 inscritos esse ano e a gente já chegou. Agora vamos lutar, né? Para que no ano que vem, 2026, a gente consiga a meta de 3.000 novos, aliás, 3.000
inscritos, né? Ou seja, 1.000 novos inscritos até o dezembro de 2026. Ore conosco, ore pelo Natanael, ore para que a gente possa ter condições de continuar gravando, de termos um canal cada dia melhor e cada dia falando mais do amor de Deus a todo mundo. Obrigado por nos assistir até aqui. Fique com Deus e tchau, tchau. Agora você na próxima semana para mais estudo da Palavra de Deus. Tchau, tchau.